A gente sempre fala que a experiência de parto de uma mulher ela é única e cada gestação, essa experiência é diferente da outra. Eu tive 2 gestações, com um intervalo de 1 ano e 10 meses entre elas, e 2 experiências de parto totalmente diferentes, porque em cada gestação nós somos mulheres diferentes. Na minha primeira gestação eu tinha 30 anos, engravidei da Olivia, e eu tinha recém terminado a residência e começado a atuar como médico obstetra. Eu queria muito um parto normal, mas eu queria um parto normal por uma questão de convicção. Eu falava sempre para as gestantes que eu atendia no Sistema Único de Saúde, por exemplo, que o melhor para elas era ter um parto normal. E aí eu não acreditava em ir e agendar uma cesárea para mim mesma. Mas aquele desejo de parto, de parir, que muitas vezes a gente vê as mulheres ter, eu não tinha muito não. Eu tinha muito mais medo, mesmo estando envolvida nesse processo, mesmo trabalhando com isso, eu ainda tinha um pouco de medo do parto, mas na minha cabeça eu sempre falei, eu não posso agendar uma cesárea, porque se eu falo para minha paciente que o melhor para ela é um parto, eu vou estar sendo incoerente. Então, ou eu mudo o meu discurso, ou eu ajo conforme o meu discurso. Então, com 40 semanas e 3 dias de gravidez, já sem aguentar, porque eu entendo você que passa das 40 semanas e já tá cansada. Com 40 semanas e 3 dias, eu entrei em trabalho de parto da Olivia. E aí, entra no que eu sempre falo, você vai saber quando começarem as contrações, porque as contrações de trabalho de parto, elas são sempre muito diferentes das contrações que a gente tem na gestação. As minhas contrações começaram ali por volta das 7 horas da noite, mais ou menos, e em torno da meia-noite, 1 hora da manhã, eu estava em trabalho de parto ativo, com contrações ritmadas e tudo do jeito que a gente espera. Eu fui para a maternidade, na época eu não tinha equipe, eu não tinha enfermeira, nada. Eu fui para a maternidade por volta das 3 da manhã, depois já das contrações estarem bem efetivas, eu estava com muita dor, vomitando já naquele processo mesmo de muita dor do trabalho de parto. E cheguei na maternidade achando que eu ia estar ali, né, pelo menos na metade do caminho. E qual não foi minha frustração quando a minha colega fez um toque e eu tinha 1 centímetro de dilatação. A minha vontade era de sentar e chorar naquele momento, porque eu já estava com muita dor. E eu sempre achei que eu seria muito tolerante à dor, eu sempre achei que a dor do trabalho de parto não ia ser um problema. Resolvi voltar para casa. Eu tinha combinado com a minha obstetra que naquele dia era um domingo, que no domingo de manhã eu ia na maternidade para fazer uma avaliação. Então eu resolvi voltar para casa e esperar o horário que eu tinha combinado de voltar para a maternidade. Voltei para casa e o chuveiro foi o meu aliado naquele processo. Eu fiquei no chuveiro por horas. Na verdade, eu fiquei todo o meu trabalho de parto debaixo do chuveiro. Eu tentava sair do chuveiro, mas eu não conseguia porque a dor era muito intensa. E ali, por volta das 7 horas da manhã, eu voltei para a maternidade. Crente que deu. Eu ia estar quase parindo. Afinal de contas, já tinha passado uma noite inteira com contração ritmada, vomitando, passando mal. E aí, quando eu cheguei na maternidade, no segundo toque, eu tava com 3 centímetros. A vontade de desistir naquela hora, eu lembro que a plantonista olhou pra mim e falou assim, Midi, o que você quer fazer? Eu falei, eu não sei o que eu quero fazer, liga pra minha obstetra, o que ela disser que é pra eu fazer, eu faço. Porque eu já não conseguia pensar em mais nada, eu tava extremamente chateada, mas eu sempre falei que eu não ia desistir do processo do parto por conta da dor, que a dor não ia ser o meu fator limitante. Então eu tava lá encarando aquela dor do jeito que dava. Internei na maternidade, voltei pro chuveiro. Minha obstetra chegou, estava em trabalho de parto bem ativo, com bastante dor. E aí ela perguntou, falou, Midi, o que você quer fazer? Eu falei, doutora Carla, eu não quero sair daqui, eu só quero ficar aqui agora. Ela, então fica mais um pouco no chuveiro que eu vou passar a ver uma paciente, daqui a pouco eu venho te ver. Nisso a minha pediatra chegou, que era uma amigona minha, chegou, ficou ali junto comigo. Inserida no sistema de maternidade tradicional, meu marido não tinha entrado ainda, porque deixaram ele lá fora fazendo os papéis. Eu estava sozinha, num banheiro de uma maternidade, num chuveiro, um banheiro super pequeno, e com dor. Aí minha pediatra chegou e ficou ali comigo. Então ela ficou ali do lado e entre uma contração e outra a gente tentava conversar. Depois de algumas horas dentro da maternidade, a minha obstetra veio para fazer uma avaliação. E aí eu já tava assim, né? Não, eu não vou estar parindo porque eu tava com 3, mas pelo menos agora eu vou estar com 5 centímetros, vou estar no meio do caminho. Quando ela tocou, eu tava com 4. Ali, a minha vontade, gente, ali eu entendi o que muitas vezes vocês passam, porque naquele momento é um balde de água fria. Você já não sabe mais o que você quer fazer, você tá cansado, você tá com fome, você tá totalmente assim, na mão da pessoa que tá te atendendo. E a minha menina tava extremamente mal encaixada. Eu sempre falo pra vocês da importância da gente ter os exercícios, né, de você ter profissionais que ajudem nesse processo. Na minha primeira gravidez eu não tinha nada disso. Ela estava muito alta, ela estava bem mal encaixada na pelve. Minha obstetra tocou, falou, Midi, não tá normal, não tá fisiológico, não tá um parto evoluindo do jeito que a gente espera. Ela falou, olha, se você quiser esperar, você pode esperar mais tempo. Mas a minha sugestão é a gente ir para uma cesárea, porque tem alguma coisa que não tá acontecendo do jeito que é esperado. Não era uma indicação formal de cesárea, daquelas cesáreas que você tem que fazer porque não tem outra opção. Mas era um trabalho
trabalho de parto que não estava evoluindo dentro daquilo que a gente espera de tempo e tudo. Acabei indo para uma cesárea e eu lembro que no caminho para cesárea eu falava para ela assim: doutora Carla, você jura que não tá me levando para cesárea porque eu tô com muita dor? Porque se for pela dor eu aguento. E eu fui para cesárea. Na minha cesárea eu tinha muito do desejo de que a minha menina viesse direto pro meu colo. Eu só queria, a única coisa que eu queria naquele processo de parto era que no nascer a Olivia viesse pro meu colo. Então a Olivia nasceu, eu tinha um líquido meconial, que a gente sabe que não é indicativo de cesárea. Ela tava super alta na pelve, ela foi um neném que pesou um peso um pouquinho maior, ela pesou 3,8 kg, ela era um neném maior mesmo. E aí ela nasceu e ela veio direto pro meu colo. A gente teve aquele contato pele a pele, que a gente fala tanto da importância, aquela primeira hora ali, e ficou ali junto comigo. E eu trabalhei super bem essa questão da cesárea e do parto, até porque no começo meu desejo de parto não era aquele desejo assim, né, totalmente que não tinha outra opção. E foi tudo tranquilo, foi uma recuperação tranquila, foi tudo bem. 1 ano e 10 meses depois, a Lúcia estava nascendo. E ali eu já tinha mudado, eu já tinha prestado muito mais assistência, eu já estava trabalhando nesse modelo, já estava inserida em um sistema diferente. E ali eu já desejava muito um parto diferente da questão da Olivia. Ali não era só porque era questão de convicção, eu realmente queria um parto, se fosse tudo bem, como é o desejo de todas as gestantes. A história da Lúcia é totalmente diferente, parecia uma outra mulher parindo. Na Olivia, eu trabalhei até 38 semanas, e com 38 semanas eu parei de trabalhar, porque eu achava que ela ia nascer logo, porque a gente sempre acha que os bebês vão antecipar. Na Lúcia eu já sabia, eu falei, a Lúcia vai nascer lá com 40 semanas. Eu fiz uma mudança de casa com 37 semanas, numa quarta-feira, e ela nasceu no domingo seguinte. 10 dias antes dela nascer, eu tava me mudando. No sábado, era Outubro Rosa, sábado foi o último dia que eu trabalhei. Eu trabalhei de manhã, fui até a maternidade resolver algumas coisas, e fiz uma palestra à tarde do Outubro Rosa. Às 5 horas da tarde eu falei, pronto, eu estou oficialmente de licença maternidade e agora eu vou parar uns 10 dias aí, porque ela vai nascer perto das 41. Sábado à noite eu comecei com aquelas primeiras contrações que a gente tem ali, os tais dos pródromos, perdi tampão. E aí no domingo, por volta das 7, 8 horas da noite, eu comecei com as contrações de trabalho de parto. Mas o processo era muito diferente do processo da Olivia. As contrações começaram mais leves, elas começaram mais tranquilas. Eu fiquei em casa com o meu marido, a gente ficou por aqui. Por volta da 1 da manhã, mais ou menos, eu falei, eu acho que a gente podia dar uma caminhada no condomínio. A gente saiu pra caminhar, eu cheguei na esquina do condomínio e começou a chover. A sorte foi que a chuva caiu fora da contração, porque na contração eu não ia conseguir voltar correndo pra casa. Voltei correndo pra casa. A gente ficou em casa mais um pouco, então decidiu ir pra maternidade. Eu lembro que no caminho, eu não tinha feito toque, nada, mas eu falei pra ele, amor, eu vou chegar na maternidade e eu tenho que estar com um colo centralizado, 4 para 5 centímetros, que é mais ou menos isso que a gente espera para essa fase. Dito e feito, eu cheguei na maternidade por volta da meia-noite, 1 hora da manhã. Eu tava com o colo centralizado, 4 para 5 centímetros. Contrações muito menos intensas, com intervalos maiores do que as contrações da Olivia. Era totalmente diferente. A gente ficou na maternidade, minha obstetra chegou um pouco mais tarde. Eu não tinha escolhido uma doula também naquele cenário. Hoje, se eu fosse ter um terceiro parto, com certeza eu teria uma doula. Mas eu não tinha. Mas eu estava muito tranquila no processo, totalmente segura do que eu tinha escolhido, segura da obstetra que me atendia. E a gente ficou ali até aproximadamente uns 8 para 9 centímetros de dilatação quando eu fiz a analgesia. A gente fez a analgesia por volta das 4h30, 5 horas da manhã. 6 horas da manhã ela estava nascendo. O tempo que eu levei na primeira gravidez para sair de um colo fechado para 3, 4 centímetros foi o tempo todo do trabalho de parto na segunda gestação. O que causa essa diferença a gente não sabe. É a mesma mulher, mas a experiência é diferente. Talvez o conhecimento, a segurança, o fato dela ser um pouquinho menor e estar muito mais bem encaixada. O ponto principal que eu quero deixar é que a gente tem que entender que cada gravidez é uma, cada nascimento é um, cada experiência é uma e a gente não deve comparar nenhuma gestação com a outra, que dirá comparar uma gestante com outra gestante. Você tem a sua história, você tem a sua experiência e é ela que você vai contar.